Não é preciso. Muito bom dia. Vou dizer novamente bom dia. Bom dia. Olha, vocês vão me desculpar. Esta minha garganta não está muito boa hoje. Vamos esperar que eu não derrube o copo que o Kim gentilmente colocou aqui para mim. Então, mais uma vez, bom dia. E neste dia de calor... Isto aqui hoje está muito gentil. Não é só hoje, não é só hoje. Neste dia de calor intenso, nós estamos aqui reunidos porque, de forma também intensa, Cristo morreu por nós. Não é? E podemos abrir as nossas Bíblias em alguns versículos que vão orientar a nossa reflexão desta tarde, que estão no livro de Gálatas. Vamos pegar numa das cartas de Paulo, como vai ser um hábito ao longo desta sequência de uns aos outros. E em Gálatas, eu peço para abrirem no capítulo 5, versículos 25 e 26. E depois vamos continuar no capítulo 6, do 1 até ao 5. E então é esse texto que nós vamos ler antes de nos dirigirmos novamente a Deus em oração. Gálatas 5, 25, 26 e Gálatas 6, de 1 a 5. Então diz assim a carta de Paulo aos Gálatas: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Capítulo 6. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não noutro, porque cada qual levará a sua própria carga. Eu vou voltar a ler o texto, e agora, não na tradução João Ferreira de Almeida, na tradução BPT, português para todos. Bíblia para todos, não é BPT, Bíblia para todos. Ora, se vivemos por meio do Espírito, devemos deixar-nos guiar por ele, não sejamos orgulhosos, não nos irritemos uns aos outros, nem haja inveja entre vós. Gálatas 6 agora. Meus irmãos, se alguém for apanhado na alguma falta, aqueles que têm o Espírito de Deus, levem-no com mansidão ao bom caminho. Mas ao fazer isto, cada um deve ter cuidado para não se deixar tentar. Ajudem-se uns aos outros a suportar as dificuldades, pois assim cumprem a lei de Cristo. Se alguém julga ser alguma coisa quando não é nada, engana-se a si mesmo. Cada um deve julgar as suas ações. E se tiver motivo de orgulho, que seja apenas consigo mesmo, sem se comparar com os outros. Pois cada um tem as suas próprias dificuldades para suportar. Vamos orar novamente? Paizinho, te agradecemos pela palavra, dom teu. É por ela, pela palavra que saiu da boca dos seus profetas, que saiu de ti próprio, Jesus. É por ela que nós estamos aqui. Não só por ela, mas obviamente por aquilo que tu fizeste por nós. Te agradecemos porque o teu Espírito emana dela, conversa com o nosso Espírito para compreendermos efetivamente o que nos estás a querer transmitir, Senhor. Abre os nossos corações para essa realidade espiritual que emana das tuas palavras. No nome de Jesus. Amém. O tema que nos tem trazido aqui e que nos vai
acompanhar durante mais alguns domingos é o tema de uns aos outros desta relação. Eu gostaria, antes de nos focarmos neste texto, de observarmos esta questão de uns aos outros. É uma relação inevitável. É uma relação de facto inevitável. Uns aos outros significa ou representa, é uma expressão que representa aquilo que cada um de nós tem de enfrentar. Na escola, no trabalho, em família. É a construção da nossa própria identidade, começa logo aí. Ninguém constrói a sua identidade sozinho. Infelizmente, vivemos tempos em que anda uma moda que ainda vai perdurar algum tempo, mas depois vai cair, como qualquer outra das modas que não tem bases lógicas e sustentáveis. É a moda de que eu construo a minha própria identidade. Ou seja, aquilo que eu desejo constrói a minha própria identidade, aquilo que eu acho acerca de mim constrói a minha própria identidade. Isso é falso. A nossa identidade não é construída dessa forma. A nossa identidade é, se podemos usar a expressão, é uma espécie de negociação. É um compromisso que há entre aquilo que eu acho de mim mesmo e a relação e a imagem que eu projeto também para os outros e a resposta dos outros a isso que eu projeto. É isso que é a minha identidade. Nós todos, aquilo que achamos acerca de nós, é uma construção acerca daquilo que eu acho e também daquilo que a minha família acha, daquilo que os meus amigos acham, e de colegas de trabalho, tudo. Essa é a minha identidade. É uma relação que emana a partir de um compromisso que há entre, lá está, uns com os outros. Uns com os outros. Portanto, a nossa relação, a nossa identidade começa logo por estarmos relacionados uns com os outros. Portanto, é tão básico, é tão profundo quanto isto. Se calhar por essa razão é que quando nós conhecemos algumas pessoas que pensam assim, bem, mais vale eu comprar uma quinta longe, onde os meus vizinhos sejam a quilómetros de distância, os meus primeiros vizinhos, e vou-me só relacionar com cães, galinhas e bezerros. Depois os bezerros crescem, não é? E por isso é que às vezes quando falamos com estas pessoas, parece que latem, que se tiverem patos, grasnam, não é? Ou balem. Não falam, não é? As pessoas quando ficam a lidar demasiado com animais e não com pessoas, parece que também ficam assim meio estranhas, não é? Precisamos uns dos outros para sermos seres humanos. Não há forma de evitar isto. Mas, aqui reside parte do problema, é que já o filósofo francês Jean-Paul Sartre dizia que o inferno são os outros. Que é curiosa esta expressão. O inferno são os outros. Porque nesta relação de uns aos outros também surgem coisas muito más. E por isso é que muitas pessoas preferem estar a lidar com cães ou com animais. Não é? Porque às vezes o ser humano cansa. Não é? Às vezes até nós nos cansamos a nós próprios. E só que, claro, Jean-Paul Sartre, quando disse que o inferno são os outros, ele também, obviamente, compreendia que a própria expressão implicava um certo tipo de egoísmo, porque se toda a gente disser isto, quer dizer, o inferno são os outros e eu também sou o inferno para os outros. O inferno são os outros e eu também sou o inferno para os outros. Então isto aqui revela o quanto é que nesta relação de uns aos outros há, de facto, uma enorme complexidade. E este texto que acabámos de ler revela parte dessa complexidade e é nela que eu gostaria que nós nos pudéssemos concentrar nos próximos minutos. Reparem e vejam apenas o contexto em que isto acontece. Portanto, Gálatas 5, nós não lemos, mas só observarem o resto do capítulo 5, vocês irão ver que é aqui que está presente uma expressão, um catálogo, digamos assim, de problemas que nos desumanizam, daquilo que a Bíblia fala de pecados, isto é, são características que retiram, que roubam a nossa humanidade, e é também neste capítulo que está presente aquilo que os cristãos gostam de enfatizar bastante, que é o fruto do Espírito, isto é, quais são as características que devem aparecer no cristão contrapostas a essa lista de características que nos desumanizam. E podemos dar aqui uma vista de olhos no versículo 22, nós não lemos há pouco, mas podemos ver agora. Mas o fruto do Espírito é amor,
gozo, paz, longanimidade, deixa-me aqui virar, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. De facto, olhar para estas palavras, se pensarmos que conseguimos manifestar cada uma destas características, isso revela muito da obra do Espírito em nós. Mas o texto que vem a seguir e que nós lemos, e é muito curioso que depois de Paulo estar a falar destas características mais gerais, ele tenha escolhido especificar, falando do quê? Falando de que se queremos viver pelo Espírito, alcançando aquelas características na nossa vida, então temos de ter muito cuidado para não sermos presunçosos, ou como outras traduções dizem, cobiçosos de vanglórias, não é? De modo a não irritar os outros e não invejar os outros. É curioso que Paulo, depois de falar de tantas características mais gerais, tenha escolhido especificar uma mais peculiar. E ele não está a falar para não cristãos. Ele está a falar para pessoas que já aceitaram a realidade de Cristo nas suas vidas. Isto é um ponto muito importante. Ele não está a assumir que as características que atrás menciona acerca do fruto do Espírito, isto é, o Espírito em nós deveria produzir certo fruto, que foram aquelas que eu mencionei há pouco, do versículo 22, ele não está a assumir que as pessoas lá por serem cristãs as têm na sua vida. E ele quer se referir exatamente, especificamente aos Gálatas, dizendo, tenham um cuidado específico sobre esta questão aqui. E qual é então esta questão aqui? Portanto, como já vos disse, vejam bem o versículo 26. Mas antes ainda do versículo 26, versículo 25, só para dizer o seguinte. No versículo 25 temos, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. É curioso também que Paulo não caia também numa certa tendência cristã de espiritualizar em demasia o espírito. O que é que eu quero dizer com isto? Às vezes, por andar no espírito, nós podemos entender como tendo epifanias a toda a hora. O que é que dizer com epifanias? Temos manifestações de Deus a toda a hora, à nossa volta, não é? Andar no espírito muitas vezes pode ser entendido entre alguns meios cristãos como ter acesso imediato a coisas absolutamente extraordinárias da ação de Deus na nossa vida. Mas não é isso que Paulo... Não é sobre isso que Paulo está a falar. Porque andar em espírito para Paulo revela-se na forma como nos relacionamos uns com os outros. Que é uma coisa muito banal. Não é? Como ele diz, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E depois a seguir logo diz o que é andar em espírito. Não sejam presunçosos, etc, etc, etc. O que quer dizer que andar em espírito implica, ou é um processo que decorre de uns aos outros. Não tem a ver com algo individual de uma relação de Deus connosco próprios. É uma coisa muito prática, muito concreta. Então vamos para o versículo 26. Não sejamos cobiçosos de vanglórias ou, como diz na tradução a Bíblia para Todos, que é um português mais atual, não sejamos orgulhosos. Alguém tem presunçosos nas vossas escrituras? Uma, duas, portanto. Há várias traduções. Mais alguma tradução, mais alguma palavra que os tradutores tenham achado útil traduzir e que eu não tenha mencionado? E que apareça? Podem falar à vontade. Sim, que é essa que eu tenho aqui também, que é cobiçosos de vanglórias. Exatamente. Mais alguma? Sim. É igual. Então, a palavra que está aqui, que é nodoxos, que é a palavra que aqui na Bíblia para Todos traduz como orgulhosos, em que outras Bíblias traduz por presunçosos. Aqui nesta João Ferreira de Almeida, um português um bocadinho mais antigo, traduz por cobiçosos de vanglória, que é nodoxos. É uma palavra que não é assim tão utilizada no Novo Testamento e que dá a ideia de uma opinião acerca de mim próprio que é vã.
é vazia, ou então é até mesmo falsa. Não é? E conectada, e esta palavra, a nível do seu uso no grego, foi conectada a uma certa procura por uma glória. Ou seja, o que é que a palavra está a querer dizer? Que é algo, uma glória, que nós procuramos, uma glória que também é vã, que é vazia, ou que é falsa. O que é que isto tem a ver com o tema de uns aos outros? Tem muito. Reparem, a nossa identidade, se a nossa identidade constrói-se na relação uns com os outros, também é na relação uns com os outros que nós podemos ver a nossa identidade colocada em causa. E nós não gostamos disso. Imaginem algumas características com as quais vocês gostam de se representar a vocês próprios. Se essas características forem boas, se forem colocadas em causa, nós ficamos sem chão. Nós não gostamos. Não é? E quer queiramos, quer não, talvez devido ao pecado, isto é, talvez devido ao facto de em nós, na nossa natureza, termos algo que nos empurra para fora da nossa verdadeira humanidade, ou seja, parece que em nós temos aqui, não é? Temos aqui uma luta entre sermos verdadeiramente humanos, mas depois queremos alcançar coisas e queremos coisas que nos afastam dessa humanidade que há em nós. Talvez por causa disso, a nossa tendência é construirmos uma imagem errada acerca de nós próprios. E principalmente, temos a tendência de procurar basear a nossa identidade em coisas que são aparentemente gloriosas ou boas e que não são nada. São vento. Eu nunca mais me esqueço de algumas experiências que eu passei em alguns países, algumas delas já vos contei, de pessoas que, por exemplo, não conseguiriam, não estou a falar aqui em Portugal, mas não sei se aqui em Portugal existe essa realidade ou não, pessoas que não conseguiriam ir comprar uma coisa qualquer a um café, a um supermercado da esquina, a não ser de carro, se tivessem carro, porque iriam ficar muito fragilizadas ao ter carro, ao demonstrar às outras pessoas que andavam a pé. Isto existe. Isto existe. Vejam bem onde é que colocamos a nossa a glória do nosso eu. Mas há tantas mais outras coisas. Há tantas mais outras coisas. Não é? Uma pessoa que na sua juventude tenha sempre sido habituada ali a uns flertezitos e tal, não é? Depende do rapaz ou rapariga, mas andar ali atrás da pessoa e o ego da pessoa sem perceber cresceu com aquilo. E depois de repente envelhece. Não é? E de repente pareceu que falta ali qualquer coisa. Há um livro do Milan Kundera que fala exatamente sobre isto em relação às mulheres. É uma mulher que, esqueci-me qual foi o nome, qual foi a obra, não é a obra mais comum dele, mas é outra, em que ele fala de uma mulher que simplesmente ao envelhecer ficou assim, percebeu que perdeu ali qualquer coisa e que boa parte do seu ego estava dependente daquilo. Depois é uma história curiosa, porque o marido finge que começa a lhe enviar uns bilhetes a dizer que ela é muito linda, etc, 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 mas não diz que é o marido. Mas o problema é que ela também não diz ao marido que anda a receber os bilhetes. E a história decorre assim. Há coisas nas quais colocamos a glória do nosso eu que são mesmo pés de barro. São mesmo pés de barro. E qual é a consequência disso? Qual é a consequência de termos essas coisas no nosso ego? Eu gostaria de pensarmos um bocadinho nas relações laborais. Porque essa ainda é um bocadinho mais concreta, principalmente aqui em Portugal. Reparem que muitas vezes, e é dito mesmo, eu já aqui mencionei, eu ouço várias pessoas a dizer, há aqui uma ou duas pessoas dentro desta igreja já me contaram isso, mas pessoas fora da igreja também já me contaram a mesma coisa, que mesmo em ações de formação, e mesmo nos locais da empresa, dependendo do negócio, é dito às pessoas que não interessa o que as pessoas sejam, interessa o que as pessoas parecem. Interessa o que as pessoas parecem. Mesmo na entrevista de trabalho, o que interessa são os primeiros segundos, a primeira impressão. Ora, ninguém consegue saber o que a pessoa é para uma primeira impressão. Isso é impossível. Ou mesmo naquilo que se chama o pitch, acho que é pitch, quando a pessoa vai à procura de algum financiamento e vão ter com os tais tubarões, não é? Que estão dispostos a financiar. Não interessa o que na verdade a pessoa é ou tenha, interessa que a pessoa consegue manifestar nos primeiros segundos ali diante das pessoas, porque aquilo também são poucos minutos ali para tentar convencer a pessoa. É isso que interessa. Ou seja, o que interessa é parecer. Não é ser. O que interessa é parecer.
E então a representação de nós próprios vai crescendo assim com estas coisas, com estas imagens que vamos projetando e às vezes até nos convencendo a nós próprios que somos aquilo. Muitas vezes acontece que, por exemplo, no local de trabalho, pessoas que chegam a locais de liderança, porque projetaram muito bem uma certa imagem sua que não era. Mas depois o que acontece, e acontece aquilo que Paulo avisa logo a seguir, o que acontece é que quando o que somos é uma imagem projetada que não corresponde à realidade, e portanto já vimos aqui inúmeros casos em que isso pode acontecer, nós não estamos seguros de nós próprios. Então o que acontece a seguir é o que Paulo diz, logo a seguir, não sejamos cobiçosos de vanglória, ou não sejamos orgulhosos, e depois a seguir diz, não nos irritemos uns aos outros. E também na tradução, João Ferreira Almeida diz, não nos irritemos. Alguém mais tem outra expressão, em vez de irritar? Provocar. É uma tradução muito interessante, essa do provocar. A palavra que está aqui é uma palavra muito rara, que Paulo só usou uma vez aqui. Por exemplo, se vocês pensarem em irritar, vocês poderão pensar, se conhecerem muito bem as cartas de Paulo, vocês poderão pensar, por exemplo, em Colossenses 3 ou Efésios 6, quando Paulo fala de dar o conselho aos pais para não irritarem os filhos. Mas não é a palavra, nas nossas Bíblias a tradução é a mesma, mas a palavra em grego não é a mesma. Esta é uma palavra muito rara. E a palavra que está aqui, o que ela significa é, e Paulo só usou aqui uma vez, o que ela significa é desafiar alguém para uma competição. Desafiar alguém para uma competição. E é isto que está em causa quando o nosso eu está construído à procura de glórias vãs, ou está construído com uma base que no fundo representa algo vazio. É que depois, por exemplo, isso acontece muito nas relações laborais, pessoas que chegam a casos de chefia e precisam de estar sempre, e aproveitam qualquer momento em que podem fazer isso, sempre a demonstrar que são superiores aos outros. Porque as pessoas não estão seguras acerca de si próprias. Mas não é só em cargos não é só nas relações laborais. E às vezes até pode acontecer isto na família, por alguma razão. Pessoas que querem ser superiores, mas não estão seguras disso. Estão sempre a provocar. A palavra provocar é uma palavra muito interessante. Estão sempre a provocar. Porque estão sempre a colocar-se naquele ambiente para demonstrarem a eles próprios que sim, de facto, está tudo bem ali. E as pessoas são superiores. E Paulo está a avisar, dizer, cuidado com isso, não se irritem uns aos outros. Isto é, não se disputem para um combate. Porque não é isso que é a vivência cristã. E, curiosamente, a outra característica que Paulo diz que pode advir de um ego assim construído é a inveja. Mas aí é curioso. Porque quando eu quero alcançar uma glória vã, que na minha opinião não a alcancei, eu fico invejoso. Porque, em vez de uma posição de superioridade, eu passo a partir de uma posição de inferioridade. Eu sinto-me inferior aos outros. E ao sinto-me inferior aos outros, mas não quero ser inferior aos outros. E então o projeto o quê? Inveja. Inveja. Estou sempre a ver o que é que os outros têm, sempre a fazer comparações. O que é que os outros alcançam. Sempre a fazer comparações com aquilo que eu gostaria de ter. E a inveja é uma coisa que nos torna ressentidos, não é? É uma coisa que parece aquelas pastilhas elásticas que mastigamos durante muito tempo, depois ficam assim secas na boca. E já estamos a mastigar, já nem sabemos porquê, e alguma coisa sabe mal. Não é? E nós ainda não percebemos porquê, mas sabe seco. Ou aquela comida que nos parece esferovite, aqueles bolos muito bons, que já estavam no café há 2 dias, e vamos com uma ideia daquilo e quando parece esferovite. Não é? A inveja é isso que faz ao nosso interior. É isso que faz ao nosso interior. E a pergunta que vocês estão a fazer agora, podem ser várias, mas talvez uma delas é, mas isso existe entre irmãos da fé? Volto a dizer, este texto é escrito para irmãos da fé. Este texto é escrito para a igreja que está na Galácia, aos Gálatas. E de facto, eu recordo-me
há 33 anos atrás, eu era ainda criança, uma criança muito pequena. Quero enfatizar muito pequeno, que é para dizer que ainda não sou tão... Em que, numa igreja em que eu estava na altura, para a qual a minha avó me levou, quem me conhece aqui sabe a minha história, eu não cresci numa família cristã, foi a minha avó que me levava aos domingos para uma igreja, e lembro-me de ter ouvido, assim, uns comentários, porque lembro-me naquela igreja havia uma espécie de função que era a função de porteiro. E não é uma função que nós temos aqui, temos pessoas às vezes responsáveis pela porta, mas aquela função era uma função muito específica, era porteiro, tinha as chaves da igreja e também era responsável pela livraria que havia lá fora. E tinha sido durante muitos anos e depois acho que tinham colocado uma outra pessoa também para o ser, para compensar, para ajudar a pessoa. E houve ali uma guerra enorme, porque a pessoa não queria dar as chaves de maneira alguma. E eu lembro que enquanto criança aquilo, vejam lá que ainda me recordo disto, portanto, aquilo, quando criança aquilo não me afetou, mas fiquei a olhar como uma criança que olha assim para o mundo dos adultos, não é? Que é aquela coisa ali à volta que ainda estamos a tentar perceber e que ainda não entendemos muito bem, mas há às vezes até uma relação assim de distância, não é? E eu, enquanto criança, olho para aquilo dizendo, isto deve ser normal. No mundo dos adultos isto deve ser normal. Mas lembro muito bem da guerra que foi para aquele porteiro dar as chaves à outra pessoa. Lá está, o nosso ego é assim mesmo. Às vezes vamos encontrar nos lugares mais impróprios razões vãs para a nossa existência. Razões vãs para a nossa existência. Isso pode acontecer até, inclusivamente, na relação uns com os outros. De amizade e de relacionamento fraternal, de fé. Isso pode acontecer. Ou seja, o ser humano é um ser capaz de criar aquilo que alguns autores chamam de ídolos. Podemos chamar isto de ídolos. São ídolos que nós vamos construindo. Falsos ídolos. Ídolos errados para a nossa vida. Em todo lado. Em todo lado. Não é? Um dos ídolos que muito facilmente nós podemos construir, por exemplo, e como eu fui pai recentemente, são os nossos filhos. Os nossos filhos podem se tornar ídolos com muita facilidade, não é? Basta eles olharem para nós com aquele sorrisito, como o gato das botas do Shrek, que pronto, ficamos completamente derretidos, não é? Somos de facto construtores, ou queremos alcançar uma glória vã. E provocamos isto. Paulo dá também uma orientação sobre o que fazer. E julgo sinceramente que isto se aplica tanto para cristãos, como até para não cristãos. Até para não cristãos. Julgo que aquilo que Paulo escreve a seguir é importante, não só para aqueles que admitem que são discípulos de Cristo, mas até para pessoas que estão a viver uma situação complexa no local de trabalho, têm uma equipa péssima, onde se faqueiam uns aos outros nas costas, isso também é a relação dos aos outros, não é? Para conseguir alcançar, ou para conseguir dar graça ao chefe, qualquer coisa assim. Aquilo que Paulo diz a seguir é algo que, a ser aplicado, pode-nos ajudar a colocar no caminho certo. Então diz o seguinte, então, em capítulo 6, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. E a seguir, versículo 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Eu sei que normalmente olhamos para este versículo do levar as cargas uns dos outros e aplicamos aqui qualquer tipo de dificuldade e sofrimento. Eu sei. E é algo possível. Olharmos para este versículo, e o versículo 2, e quando vemos levar as cargas uns dos outros, de pensarmos que por cargas estamos a falar de qualquer tipo de sofrimento. E de facto a palavra que lá está em grego também é uma palavra muito específica, que vai ser diferente do versículo 5, que infelizmente se calhar para os nossos tradutores traduzem como sendo a mesma palavra, o que não é, mas a palavra que lá está por cargas ou por fardos é uma expressão em grego que determina um fardo ou uma carga mesmo muito, muito, muito pesada. Mesmo muito pesada.
Portanto, podemos interpretar isto como as grandes dificuldades da nossa vida. Mas o que eu também vos sugiro interpretar esta parte aqui de Paulo como Paulo a falar de cargas, ele está a falar do que tinha falado ainda há pouco. A sequência do fruto do Espírito e o aviso para a questão da presunção e das consequências disso. E, portanto, a carga que ele esteja aqui a falar seja exatamente essa, de não nos irritarmos aos outros, de não nos invejarmos uns aos outros. Então, como é que podemos interpretar o versículo 1 e 2 a partir daí? É que quase que parece que Paulo está a dizer, olhem, aguentem-se uns aos outros. Aguentem-se uns aos outros. Suportem-se uns aos outros. Na nossa tendência de resvalar para irritar os outros, ou de resvalarmos para invejar, ou qualquer outra coisa que viole aquilo que deveria ser o fruto do Espírito em nós, aguentem-se uns aos outros. Mas, e agora aqui está a parte muito importante, este aguentar-se uns aos outros não é, como por exemplo existe na nossa cultura portuguesa, que é, olha, aguenta. Ou seja, o outro não vai mudar. Portanto, isso é suportar a situação. Não, não é isso que Paulo está a dizer. É aguentar-se uns aos outros no sentido de empurrarmos uns aos outros para o caminho certo. Empurrarmos uns aos outros para, se temos uma atitude X que é má, passarmos a ter uma atitude Y que é boa. É nesse sentido. Suportar as cargas uns dos outros. Então vamos ler novamente o versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido de alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o tal com espírito de mansidão. Isto é, percebendo que o cisco está no olho do teu irmão, como já dizia Jesus Cristo, é preciso ter cuidado porque às vezes podemos ter uma trave. Não é? Não começar a achar que nós também somos superiores aos outros porque eles erram em coisas diferentes das minhas. Perceber que todos nós temos sérios problemas neste processo de santificação. O processo de santificação é um processo que nos obriga a ir fundo da nossa alma e encontrar lá os tesourinhos deprimentes todos, como já havia, como já o Gato Fedorento na altura nos revelou. O Gato Fedorento agora, já citar isto, já são citações à velha, não é? Mas pronto. Os tesourinhos deprimentes da nossa vida. Houve há pouco tempo alguém que usou esta expressão também para mencionar o pecado. Ora, se nos suportamos uns aos outros e ajudamos com o espírito de mansidão os irmãos à nossa volta a olharem para dentro de si e dizer, olha, esse não será o caminho mais correto, essa não será a atitude mais correta, nós temos de ter cuidado para nós próprios não sermos tentados. E aqui podemos interpretar de duas maneiras. É não sermos tentados no problema do outro, mas o que eu sugiro é que Paulo está a falar sempre da mesma coisa. Não sermos tentados exatamente na soberba. Não sermos tentados exatamente no irritar os outros ou invejar os outros. Não sermos tentados. Não sermos levados nessa ajuda, nesse encaminhamento, a termos uma atitude que é aquela atitude que Paulo está a reprovar no capítulo 5 e versículo 26. Cuidado para não sermos levados às mesmas atitudes. Será possível aplicar isso, por exemplo, num local de trabalho? Será possível? Depende muito das equipas. Depende muito do ambiente. Depende muito. Porque a nossa tendência é de nos protegermos. E pior, a nossa tendência é de adquirirmos o mesmo sabor do local onde passamos muito tempo. Isso é um grande perigo. Se tivermos, toda a gente descreve isto, se tiver uma boa equipa de trabalho, as pessoas ajudam-se umas às outras e todas as pessoas sentem-se a crescer. Quando as pessoas trabalham numa má equipa de trabalho, não é? Toda a gente se sente a piorar. Isto é universal. Isto é universal. O que fazer quando estamos diante de uma situação onde parece que este clima de competitividade, de concorrência, às vezes até desleal, é mantido entre próprios colegas? É duro. É duro. Mas o que eu sugiro, a partir das palavras de Paulo, é precisamente praticarem o oposto daquilo que é praticado à vossa volta. E eu sei que é muito duro. Eu sei que é muito duro. Mesmo. Muito duro. Mas
suportarem os outros, mesmo que os outros não vos suportem a vocês, nas vossas falhas. Mas suportarem os outros. E também poderem manifestar, com o devido cuidado e sensibilidade, as vossas opiniões acerca da conduta dos outros. E dizer, olha, se calhar essa não é a melhor atitude. Essa não é a melhor atitude. Suportarmos uns aos outros e levar as cargas uns dos outros não é aguentar o erro do próximo. Não é aguentar o erro do irmão ou aguentar o erro da pessoa que está próxima de mim, não é? Não é aguentar o erro. É ajudar a pessoa a mudar de rumo. Está-se a levantar principalmente lá fora no estrangeiro, e alguns países já têm muito essa cultura vincada, a ideia de que eu não posso de facto ter uma opinião acerca da vida do outro. Eu não sei onde é que o mundo vai parar se encaminharmos todos por aí. Não sei. Porque precisamos ter opiniões acerca da vida uns dos outros. É isso que implica levar a carga uns dos outros. Levar a carga uns dos outros não é simplesmente ter um ombro amigo onde as pessoas possam vir chorar. Porque às vezes é interpretado dessa maneira. Mas não é isso. É ter um ombro amigo, por isso é que está lá com mansidão, para que as pessoas possam chorar, mas também que possamos ser sinceros e dizer, olha, como é que vieste parar aqui esta situação? Como é que vieste parar esta situação? A nossa função será apenas ter um lenço para afagar, tirar as lágrimas das pessoas? Ou será, de facto, ajudá-las a que a razão que as levou às lágrimas possa cessar? Qual é, de facto, a nossa função? Levar as cargas uns dos outros não é apenas suportarmos-nos sem mais nada. É empurrar cada um de nós para aquilo que devemos ser. Versículo 3. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória em si mesmo e não noutro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E aqui parece que há uma contradição entre o versículo 5 e o versículo 2. Mas, na verdade, a palavra que Paulo está aqui a usar para carga ou para fardo não é a mesma que usou no versículo 2. Agora está a falar de uma palavra que podia ser traduzida por pacote, de uma porção. Uma porção. Cada qual leva a sua porção. Isto é, Paulo está a querer dizer, cada qual é tentado em coisas específicas. E temos que levar isso a sério. Eu, se calhar, sou tentado em algumas coisas, vocês são tentados noutras. Não é? E nisso ninguém pode viver essa tentação, ninguém pode viver esse problema, ninguém pode viver essa característica contrária ao fruto que o Espírito Santo quer produzir em nós, por nós. Somos nós que o temos de viver. Somos nós que o temos de viver. Não é? Mas, sim, devemos fazê-lo com outras pessoas à nossa volta, suportando a carga, isto é, empurrando-nos para que saiamos do local onde estamos. Se nós estamos na igreja, à volta, vamos imaginar, 10 anos, e se continuamos exatamente as mesmas pessoas, alguma coisa está errada. Desculpem, eu não estou a ser sincero convosco, eu estou a ser sincero comigo. Se nós continuamos exatamente na mesma, alguma coisa está errada. E às vezes nos nossos meios pode haver até aquele problema, um problema que o Bonhoeffer, o teólogo Bonhoeffer já tinha enfatizado, que é, enfatizamos tanta graça, que depois achamos que não temos que produzir, achamos que não temos de ser coerentes com essa graça que Deus nos dá. Devemos continuar na mesma, porque a graça vai ser sempre igual a Deus. A graça sobre nós é sempre igual, é sempre a mesma. É sempre a mesma dose, logo eu não preciso ser diferente. Isso é um problema sério. Sim, precisamos ser diferentes. Precisamos ser diferentes porque, não é por acaso, vamos novamente ao capítulo 5, no versículo 22, não é por acaso que o primeiro fruto do Espírito tenha sido o amor. Não é por acaso. Não é por acaso que o apóstolo Paulo tenha mencionado o amor como o primeiro fruto do Espírito. Porque já Paulo, na carta que escreve aos Coríntios, fala que quem não tem amor, então, não interessa o resto das outras coisas. Porque tudo se resume a isso. Tudo se resume a isso. Não é? E é difícil amar-nos uns aos outros. Não vamos mentir. É difícil. É difícil. É difícil até amar-nos a nós próprios. Mas pelo amor, nós conseguimos perceber que nem eu quero ficar na mesma diante de Deus. Se Deus me ama
Então eu quero responder com amor. E ao responder com amor a este Deus que me ama, eu próprio não quero ficar na mesma. Mas nós precisamos uns dos outros. Porque a vida no Espírito se faz nesta vivência comunitária de uns aos outros. Não uma vivência individual ou individualista. Faz desta forma. Curiosamente, e para terminar, John Stott, ao comentar a passagem do capítulo 5, 26, ele recorda-se e recorda-nos que Caim, segundo consta em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Caim foi o primeiro a matar alguém e o fez por quê? Por inveja, por ressentimento. Deixou que o ressentimento entrasse de tal modo na sua vida que provocou o primeiro assassinato, desculpem. Primeiro assassinato. Cada uma destas características, de facto, se Jean Paul Sartre dizia que o inferno são os outros, eu diria que cada uma das características opostas às características do fruto do Espírito podem nos abrir a porta do inferno. Uma pessoa que é demasiado orgulhosa de si própria, está sempre a tentar demonstrar isto aos outros, torna-se insuportável. É um inferno viver ao lado dela. Pessoas invejosas podem levar até, como no caso de Caim, podem levar a provocar atos hediondos. É literalmente trazer o inferno até nós. Não é? Há características, há pecados que nós deixamos crescer em nós, que abrem as portas do inferno. E se o Pai Nosso diz, venha a nós o teu reino, há coisas que nós fazemos, o que nós estamos a dizer é para que o inferno venha até a nossa vida. Não é? E a inveja pode ser uma delas. Mas, curiosamente, John Stott também apontava para que, depois de Caim matar o seu irmão, Deus faz-lhe uma pergunta retórica e diz-lhe, onde está o teu irmão? E Caim responde como? Responde dizendo, porventura sou eu o tutor do meu irmão? Porventura sou eu o tutor do meu irmão? Ou seja, estás-me a perguntar porquê? Agora tenho que andar atrás dele. Reparem como é que Caim pecou tantas vezes. E a última vez foi achar que não era tutor do seu irmão. Sim, ele era tutor do seu irmão. Ele deveria ser. Assim como nós devemos ser uns dos outros. Nós devemos ser tutores uns dos outros. E ser tutor uns dos outros não é aguentar os outros para que eles repitam o seu mau caminho vez e vez e vez e vez e vez e vez sem conta. Portanto, significa que na relação uns aos outros, tanto podemos ter uma relação sadia de modo a sairmos de onde estamos, como podemos provocar o mal ao outro. E nós já sabemos disto. Não é? Neste caso, temos de ter muita atenção aos ídolos, às glórias vãs que constroem a nossa identidade. E perceber até que ponto é que essa glória vã, que acaba por servir de estrutura para as minhas decisões, de estrutura para o meu comportamento, etc., o que é que isso está a provocar às pessoas à minha volta? O que é que está a provocar? É fácil, por exemplo, numa cultura como a nossa, e estou mesmo a terminar, é fácil numa cultura como a nossa, olharmos, por exemplo, e podemos abrir novamente em Gálatas 5, olharmos para a lista das coisas que nos desumanizam, está aqui, no versículo 19, e olharmos, por exemplo, reparem nesta lista, versículo 19, prostituição, impureza sexual, lascívia. E é muito fácil, por exemplo, em assuntos sexuais, nós dizemos, ok, aquilo está errado, aquilo está... isto tem que melhorar na minha vida, converto-me, tenho que parar de fazer aquilo, tenho que melhorar nesta área. Isto é muito fácil. Mas há coisas muito mais profundas em nós. Muito mais profundas. E não é por acaso que o apóstolo Paulo, depois quando teve de especificar, tenha falado da presunção, da capacidade de nos provocarmos uns aos outros e da inveja. Não é por acaso. É porque são coisas que nós não temos coragem até de admitir e que nos habitam
e que nos habitam, e que nos destroem, e que desviam a nossa vida. Ao longo do processo de santificação, nós vamos encontrar muitos monstros que não gostaríamos de encontrar dentro de nós. Mas é Cristo que nos salva. Não temos de ter medo deles, porque é Cristo que nos salva. Eu não preciso de ter a força para os derrotar, porque Cristo já tem a força para os derrotar. Eu não preciso sequer de sentir o peso, não é? Eu não diria o peso, eu diria o tamanho da dentada do monstro em mim. Não preciso de me preocupar com isso, porque Cristo já tem um ensaio para pôr no monstro. Ele vai tomar conta disso. Não temos de ter medo para olhar para o nosso interior e perceber a porcaria que lá está. Não temos de ter medo. Mesmo que tenhamos anos e anos e anos e anos e anos de crentes. Terminando dizendo o seguinte. Reparem que no versículo 5, aliás, no versículo 6, no versículo 2, levar as cargas uns dos outros, Paulo diz que isto é cumprir a lei de Cristo. Cumprir a lei de Cristo. Reparem bem a que é que Paulo compara cumprir a lei de Cristo. Levar a carga uns dos outros. É incrível. Ajudando-nos uns aos outros a não ficarmos na mesma. Ajudando-nos uns aos outros a não ficarmos na mesma, é cumprir a lei de Cristo. Uau! Então terminamos orando para que Deus, que só Ele e nele é que está a força para fazermos isto, nos encaminhe, nos revele essas coisas interiores que estão aqui, de modo a conseguirmos levar as cargas uns dos outros e aceitarmos que outros também levem as nossas cargas. Paizinho, quero-te confessar que preciso que os meus irmãos levem as minhas cargas, Senhor. Preciso mesmo. E ajuda-nos a que cada um de nós possa ter esta capacidade de, com mansidão, com cuidado, com amor, podemos ser ombro amigo de cada um de nós, mas também podemos ser podemos ter palavras sábias para dizermos exatamente o que está a correr mal e o porquê na vida dos nossos irmãos, Senhor. Pai Santo, ajuda-nos a levar as cargas uns dos outros, mas com sentido de responsabilidade, Senhor. Ajuda-nos, de facto, Senhor, a sermos transparentes e honestos e a sermos amorosos uns com os outros. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que têm levado as minhas cargas e dá-nos cada vez mais coragem de podermos fazer isso, não só na igreja, mas também nos ambientes difíceis, que muitas vezes encontramos, ou fora desta comunidade, ou em outros ambientes, Senhor. Tu és Deus em qualquer circunstância. Ajuda-nos a viver o teu evangelho também em qualquer circunstância, Senhor. Amém.